Bem-vindo ao Bíblia Comentada. De segunda a sexta, capítulos comentados da Santa Palavra. Aos sábados, mensagens que aquecem o coração e aos domingos, a poesia dos Salmos. Porque ouvir é bom, mas entender é essencial. Estamos nas principais plataformas de streaming. Inscreva-se e aprofunde-se na Palavra de Deus. Deus abençoe sua vida. Fique agora com mais um episódio. Bíblia Comentada. Melhor que ouvir é entender. O Salmo 44 é uma oração coletiva, um clamor do povo de Deus em meio a uma crise nacional. Nos versos iniciais, do 1º ao 10º, percebemos um tom de reverência ao passado, um reconhecimento da intervenção divina em favor de Israel em tempos antigos, seguido por um contraste com a situação presente de aparente abandono. Vamos caminhar juntos por esses versos, mergulhando no texto como quem sente o pulsar das palavras e o peso de cada clamor. O Salmo começa com um tom de recordação. Ó Deus, ouvimos com os nossos ouvidos. Nossos pais nos contaram os feitos que realizaste em seus dias, nos dias da antiguidade. Salmo 44, verso 1. Aqui o salmista apela à memória histórica de Israel. Os pais contaram aos filhos sobre os grandes atos de Deus. O êxodo, a travessia do Mar Vermelho, a conquista de Canaã. Essas histórias, transmitidas de geração em geração, não eram apenas relatos, mas testemunhos vivos do poder e da fidelidade de Deus. É como se o salmista dissesse: nós sabemos quem tu és e o que fizeste, porque ouvimos isso de fontes confiáveis, nossos próprios pais. Os versos seguintes expandem essa memória, descrevendo como Deus agiu em favor de Israel, especialmente na conquista da terra prometida. Com a tua mão expulsaste as nações, mas a eles plantaste. Afligiste os povos, mas aos pais deste livramento. Salmo 44, verso 2. Esse ato de plantar o povo escolhido na terra não é só um evento histórico. É uma imagem rica de cuidado e intenção. Deus é o jardineiro que prepara o solo, arranca ervas daninhas e planta algo precioso. Aqui há um reconhecimento de que a posse da terra não foi conquistada pela força humana, mas pela mão divina. A lembrança reforça que a história de Israel é uma história de dependência de Deus, não de autossuficiência. No verso 3, o salmista continua: pois não foi pela sua espada que conquistaram a terra, nem foi o seu braço que lhes deu vitória, mas foi a tua mão direita, o teu braço e a luz da tua presença, porque te agradaste deles. Veja como o salmista exalta a soberania de Deus. A espada e o braço humano, símbolos de força e estratégia militar, são desconsiderados. O que realmente trouxe vitória foi a mão direita de Deus, uma metáfora poderosa que fala de força, autoridade e intervenção direta. Além disso, a luz da tua presença reflete o favor divino, uma ideia que ecoa o rosto de Deus brilhando sobre o seu povo, como na bênção sacerdotal de Números capítulo 6, versos 24 a 26. Essa luz é graça, é misericórdia. O salmista está dizendo: não foi por mérito humano, mas porque tu te agradastes de nós. A partir do verso 4, o salmista transita da memória histórica para uma oração confiante. Tu és o meu rei, ó Deus, ordena livramento para Jacó. Salmo 44, verso 4. Aqui vemos um tom mais pessoal. O salmista, que falava no plural até agora, dirige-se a Deus em primeira pessoa. É como se ele tomasse a memória coletiva e aplicasse ao presente. Ele não apenas reconhece Deus como o rei de Israel, mas também clama por livramento. O uso do termo Jacó é significativo, pois evoca o patriarca que lutou com Deus e saiu abençoado. É um lembrete da identidade de Israel como o povo que depende do favor divino. No verso 5, a confiança do salmista é expressa de forma poética. Com o teu auxílio, derrubamos os nossos adversários. Em teu nome, pisoteamos os que se levantam contra nós. A linguagem aqui é cheia de imagens de batalha. Derrubar e pisotear são ações que apontam para a vitória completa. Mas o ponto crucial está na fonte dessa vitória: com o teu auxílio e em teu nome. Não há traço de arrogância ou autossuficiência. Tudo é atribuído a Deus. O nome de Deus no contexto bíblico não é apenas uma identificação, mas uma manifestação de seu caráter e autoridade. Invocar o nome de Deus é reconhecer que Ele é a fonte de todo poder. O salmista prossegue no verso 6. Não confio no meu arco, e a minha espada não me pode salvar. Mais uma vez, há uma rejeição da confiança nas armas e na força humana. O arco e a espada eram símbolos de segurança militar,
mas o salmista os coloca em segundo plano. Ele entende que a verdadeira segurança vem de Deus. Esse verso tem uma relevância profunda para nós hoje. Quantas vezes confiamos nas nossas espadas, que podem ser nossos recursos, habilidades ou conexões? Este verso nos chama a depositar nossa confiança em Deus, reconhecendo que nossas ferramentas humanas são limitadas. No verso 7, ele declara: "Pois tu nos salvaste dos nossos adversários e cobriste de vergonha os que nos odeiam." Aqui, o salmista relembra as vitórias passadas para reforçar sua confiança. O verbo salvaste aponta para ações concretas de Deus, enquanto cobriste de vergonha sugere não apenas a derrota dos inimigos, mas a exposição pública de sua fraqueza. É uma linguagem que exalta a justiça divina, que não apenas protege seu povo, mas também pune os que se levantam contra ele. O verso 8 traz uma explosão de louvor. Em Deus nos gloriamos o dia todo e louvamos o teu nome para sempre. Este é o ápice da confiança e do reconhecimento. Gloriar-se em Deus é o oposto de vangloriar-se em si mesmo. É reconhecer que todo mérito, toda vitória e toda bênção vem dele. Louvar o nome de Deus para sempre reflete a eternidade do relacionamento entre Deus e seu povo. O louvor não é uma reação momentânea, mas um compromisso contínuo. O tom muda no verso 9. "Mas agora nos rejeitaste e nos humilhaste, e já não acompanhas os nossos exércitos." Após toda a celebração da fidelidade de Deus, o salmista expressa sua angústia diante de uma situação presente de aparente abandono. É como se ele dissesse: "Sabemos o que fizeste no passado, mas onde estás agora?" A dor aqui é palpável, quase como um grito de desespero. O salmista não esconde sua perplexidade, ele confronta Deus com honestidade. Esse contraste entre o passado glorioso e o presente sombrio é um tema recorrente nos salmos de lamento e reflete a realidade da vida humana. Momentos de vitória, seguidos por períodos de provação. O verso 10 continua esse lamento. "Fizeste-nos retroceder diante do inimigo, e os que nos odeiam nos despojam à vontade." A imagem aqui é de derrota completa. Retroceder diante do inimigo é uma humilhação, e ser despojado à vontade indica total impotência. Para um povo que tinha a proteção divina como seu maior escudo, essa situação era devastadora. A linguagem é forte e visceral, como um coração que sangra diante da aparente ausência de Deus. Esses primeiros versos do Salmo 44 nos levam a uma jornada emocional que vai da celebração da fidelidade divina à angústia de um aparente abandono. Eles nos ensinam que a fé não é uma negação da dor, mas um diálogo sincero com Deus, onde memória, confiança e lamento coexistem. O Salmo 44, dos versos 11 ao 20, mergulha ainda mais profundamente no lamento coletivo, expondo a dor de Israel diante do que parece ser uma ausência ou afastamento de Deus. A transição dos versos anteriores para esses é marcada por um tom ainda mais carregado de tristeza e confusão, mas ao mesmo tempo, uma entrega honesta da realidade vivida pelo povo. Vamos explorar esses versos com atenção, buscando compreender não só o texto, mas também as emoções e o contexto por trás das palavras. No verso 11, o salmista declara: "Entregaste-nos como ovelhas para o corte e nos espalhaste entre as nações." Essa imagem de ovelhas destinadas ao corte é poderosa e devastadora. No imaginário hebraico, as ovelhas eram símbolo de vulnerabilidade e total dependência. Ser entregue ao abate sugere uma situação de completa impotência, em que o povo de Deus sente-se exposto e indefeso diante de seus inimigos. Além disso, a menção de serem espalhados entre as nações aponta para a experiência de exílio, algo que marcaria profundamente a identidade de Israel em sua história. Ser espalhado significava perda de identidade e comunhão, já que o culto a Deus estava intimamente ligado à terra e ao templo. Essa dispersão não era apenas física, mas também espiritual e emocional, um estado de profundo desamparo. No verso 12 ele continua: "Vendeste o teu povo por uma ninharia e nada lucraste com a sua venda." Aqui o salmista usa uma linguagem comercial para descrever o que ele percebe como uma atitude de abandono divino. A ideia de venda implica que Deus, o dono de Israel, teria permitido que o seu povo fosse entregue aos inimigos, mas por um preço insignificante, como se não houvesse valor em sua posse. É uma metáfora que busca expressar a dor de se sentir desvalorizado. Essa declaração é carregada de perplexidade e frustração, pois o salmista não consegue compreender o propósito dessa situação. Ele está dizendo: "Senhor, o que ganhaste ao permitir que isso nos acontecesse? Não faz sentido."
Essa angústia reflete o clamor de um povo que sabia ser especial para Deus, mas que agora se sentia abandonado. No verso 13 lemos: Tu nos fizeste motivo de zombaria para os nossos vizinhos, de escárnio e deboche para os que nos rodeiam. O salmista traz à tona o impacto social e psicológico da derrota. Não se trata apenas de perdas materiais ou físicas, mas de uma humilhação pública. Os vizinhos, que eram nações próximas, aproveitavam-se da situação para zombar e menosprezar Israel. Esse escárnio era um golpe direto na identidade do povo como nação escolhida. Na cultura da época, a derrota militar era frequentemente interpretada como fraqueza do Deus de quem o povo era devoto. Assim, a zombaria não era apenas contra Israel, mas também contra o próprio Deus, algo que tornava o peso dessa humilhação ainda maior. O verso 14 continua nesse tom: Tu nos fizeste motivo de piada entre as nações. Os povos meneiam a cabeça ao nos ver. Aqui o salmista amplia o escárnio, mostrando que não era algo limitado aos vizinhos imediatos, mas uma zombaria global. O ato de menearem a cabeça era um gesto de desprezo, algo que simbolizava vergonha e ridículo. Era como se as nações ao redor olhassem para Israel e dissessem: Vocês se achavam o povo de Deus? Onde está o seu Deus agora? Esse tipo de zombaria atingia não apenas a autoestima nacional, mas também a fé, gerando dúvidas profundas sobre a relação de Israel com o Senhor. No verso 15, o salmista desabafa: Sinto vergonha o dia todo, e o meu rosto está coberto de humilhação. Aqui o sofrimento se torna pessoal. O salmista, que começou falando em nome do povo, agora expressa a própria vergonha e humilhação. É como se a zombaria dirigida à nação fosse também uma ferida em sua alma. A expressão dia todo enfatiza que essa dor é contínua, sem alívio. A vergonha aqui não é só por causa da derrota, mas também pelo questionamento implícito sobre a fidelidade de Deus. É como se o salmista dissesse: Nós acreditamos em ti, mas agora estamos em uma posição em que até nossa fé é motivo de chacota. No verso 16, ele prossegue: Isso por causa das palavras do que afronta e blasfema, por causa do inimigo e do vingador. Aqui a causa da vergonha é identificada, as palavras daqueles que insultam e blasfemam. A afronta não é apenas contra Israel, mas contra o próprio Deus. Os inimigos, ao se vingarem de Israel, também blasfemavam contra o Senhor, desafiando sua autoridade e poder. Essa afronta não era apenas um ataque verbal, mas uma tentativa de desmoralizar e descredibilizar a fé de Israel. Essa dor é especialmente intensa porque, para o salmista, Deus parecia silencioso diante dessas blasfêmias. No verso 17, o salmista muda um pouco o tom, declarando: Tudo isso nos sobreveio, embora não nos tivéssemos esquecido de ti, nem tivéssemos violado a tua aliança. Esse é um momento crucial no salmo, pois revela a perplexidade do povo. O sofrimento é entendido, muitas vezes, como uma consequência do pecado ou da desobediência, mas aqui o salmista afirma que o povo permaneceu fiel. Eles não se esqueceram de Deus, nem violaram a aliança. Essa declaração não é arrogância, mas uma expressão genuína de confusão. Senhor, nós permanecemos fiéis. Então, por que isso está acontecendo? Esse verso traz à tona a tensão entre a fidelidade de Deus e o sofrimento do seu povo, uma questão que ressoa profundamente na experiência de fé até hoje. O verso 18 reforça essa declaração: O nosso coração não se desviou, nem os nossos passos se afastaram do teu caminho. O salmista insiste na integridade do povo, tanto no coração quanto na prática. O coração, símbolo da vontade e da devoção interna, permaneceu leal, e os passos, que representam as ações externas, continuaram no caminho de Deus. Essa afirmação é um clamor de inocência, mas também de dor, pois o sofrimento parece contradizer essa fidelidade. No verso 19, o salmista descreve a profundidade do sofrimento. Mas tu nos esmagaste e nos deixaste em um lugar de chacais, cobrindo-nos com densas trevas. A imagem aqui é sombria e intensa. Ser esmagado é uma metáfora de opressão total, enquanto o lugar de chacais evoca abandono e desolação, pois chacais habitavam regiões áridas e desertas. As densas trevas simbolizam a ausência de luz, direção e esperança. É como se o salmista dissesse: estamos em um lugar onde não há vida, apenas abandono e morte. No verso 20, ele conclui essa seção com uma pergunta implícita: se tivéssemos esquecido o nome do nosso Deus ou tivéssemos estendido as mãos a um Deus estranho? Esse verso inicia uma condicional, preparando o argumento final de que o sofrimento não é consequência de infidelidade.
O nome de Deus, que representa seu caráter e presença, não foi esquecido, e o povo não adorou outros deuses. Essa declaração é carregada de sinceridade e abre caminho para a súplica que segue no restante do Salmo. Esses versos nos mostram a honestidade brutal da fé bíblica. O salmista não tenta suavizar a situação ou esconder sua dor. Ele a coloca diante de Deus com toda a intensidade. Ao mesmo tempo, ele reafirma sua confiança na fidelidade divina, mesmo quando tudo parece contradizer isso. Esse lamento nos ensina que podemos ser sinceros em nossa dor e confusão, sabendo que Deus é grande o suficiente para ouvir nosso clamor e responder no tempo certo. O salmista continua no verso 21 com uma lógica que demonstra a sua plena confiança na onisciência de Deus. Será que Deus não teria descoberto? Pois ele conhece os segredos do coração. Aqui ele argumenta que, se Israel tivesse pecado ou se desviado, Deus certamente saberia, porque nada está oculto a ele. Essa declaração é carregada de reverência, pois reconhece que Deus não apenas observa ações externas, mas também perscruta as intenções mais profundas. O salmista está deixando claro que o sofrimento não pode ser explicado por culpa oculta, já que Deus, conhecendo tudo, seria justo em agir apenas diante de um desvio real. A confiança no caráter de Deus como justo juiz está implícita, e isso torna a dor ainda mais difícil de entender. No verso 22, surge uma das declarações mais impactantes do Salmo. Mas por amor de ti somos entregues à morte continuamente. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Essa confissão é profunda e revela um nível de entrega que ultrapassa o entendimento comum. O sofrimento aqui não é visto como consequência de pecado, mas como um resultado da fidelidade ao próprio Deus. Israel, por ser o povo escolhido e carregar o nome de Deus, enfrenta oposição e hostilidade. Essa linguagem é intensamente profética, pois ecoa no Novo Testamento, especialmente na carta aos Romanos, capítulo 8, verso 36, onde o apóstolo Paulo cita exatamente este trecho para falar do sofrimento dos cristãos em meio à perseguição. A metáfora das ovelhas destinadas ao matadouro transmite a ideia de vulnerabilidade e entrega total, mas também de confiança, porque a fidelidade a Deus é mantida mesmo diante da morte. A partir do verso 23, o salmista clama com urgência: Desperta! Por que dormes, Senhor? Levanta-te! Não nos rejeites para sempre. Essa súplica é carregada de emoção e expressa a sensação de que Deus está inativo ou indiferente. Claro, o salmista não acredita literalmente que Deus dorme, mas usa essa linguagem para expressar a aparente demora divina em agir. É um grito de desespero, mas também de fé, pois mesmo em sua angústia, o salmista se volta para Deus e não para outro. A pergunta, não nos rejeites para sempre, revela o medo de que essa situação de abandono seja permanente, algo que seria insuportável para o povo que depende totalmente de Deus. No verso 24, ele continua: Por que escondes o teu rosto e te esqueces da nossa miséria e da opressão que sofremos? Aqui, o salmista confronta Deus diretamente, questionando sua aparente ausência. O esconder do rosto é uma imagem frequentemente usada na Bíblia para simbolizar o afastamento de Deus, especialmente em momentos de disciplina ou julgamento. No entanto, aqui o salmista usa essa imagem para expressar sua dor diante do silêncio divino. Ele não entende por que Deus permitiria que seu povo permanecesse em uma situação de tamanha miséria e opressão. A pergunta é sincera e, ao mesmo tempo, uma declaração de fé. O salmista sabe que apenas Deus pode trazer alívio e restauração. No verso 25, o salmista descreve a profundidade da sua humilhação. Pois a nossa alma está abatida até o pó, e o nosso corpo está prostrado por terra. A linguagem aqui é visceral e transmite a ideia de completa exaustão, tanto física quanto emocional. A alma abatida até o pó é uma metáfora que fala da total insignificância e fraqueza diante das circunstâncias. É como se o salmista dissesse: chegamos ao fundo do poço, sem força e sem esperança. O corpo prostrado por terra reforça essa imagem, indicando uma postura de total humilhação e dependência. Não há mais orgulho ou resistência, apenas um clamor desesperado por ajuda. Finalmente, no verso 26, o salmo termina com um apelo que sintetiza toda a oração. Levanta-te e vem em nosso socorro, resgata-nos por causa da tua bondade. Esse clamor final é uma súplica direta e urgente. O salmista não apela ao mérito do povo, mas à bondade de Deus.
Essa é uma demonstração de profunda teologia e entendimento da graça divina. O socorro de Deus não depende da perfeição de seu povo, mas do seu caráter misericordioso e fiel. A palavra resgata-nos evoca a ideia de redenção, um tema central em toda a Bíblia. O salmista está pedindo que Deus haja para salvar seu povo, não apenas das circunstâncias imediatas, mas também para restaurar o relacionamento e a comunhão que parecem perdidos. Assim, o Salmo 44 termina sem uma resposta clara, deixando o leitor ou ouvinte na tensão do clamor ainda não respondido. Essa ausência de resolução reflete uma realidade profunda da vida de fé. Nem sempre recebemos respostas imediatas às nossas orações, mas isso não nos impede de clamar. O Salmo, portanto, nos ensina a trazer nossa dor e esperança diante de Deus com honestidade, confiando que Ele é fiel e que no tempo certo Ele intervirá com sua bondade e poder. Texto e produção Douglas Vieira. Trilha sonora por Fit Sounds. Faixa Changes. Música por www.fitsounds.com. Voz por ChatGPT 4.0. Tipo Ember. Bibliografia. Comentários expositivos Hernandes Dias Lopes, editora Agnos. Comentário bíblico Matthew Henry, editora CPAD, Antigo e Novo Testamento, interpretado versículo por versículo. Ernest Champlin, editora Agnos. Charles Spurgeon, Os Tesouros de Davi, editora CPAD. Obrigado por ouvir o Bíblia Comentada. De segunda a sexta, capítulos da Santa Palavra, aos sábados, mensagens ao coração e aos domingos, a poesia dos Salmos. Porque não basta ouvir, é preciso entender. Inscreva-se em nosso perfil nas principais plataformas de streaming e permita que esta palavra edifique sua vida. Deus abençoe você. Até amanhã. Bíblia Comentada. Melhor que ouvir é entender.